Fala, meu bruxo, tudo tranquilo? Nesta aula você vai entender qual que é a diferença entre métrica, indicadores e KPIs, beleza? É uma terminologia bem simples, mas normalmente as pessoas acabam confundindo qual que é a diferença entre os três. E o porquê que eu estou fazendo essa aula? Porque eu vou começar uma série de vídeos aqui no canal sobre indicadores utilizando o DAX aqui dentro do Power BI. E caso você trabalhe em alguma área específica e você queira um indicador para essa área, deixa o nome da sua área aqui nos comentários que eu vou começar a criar indicadores para a sua área também. E para vocês entenderem melhor qual que é a diferença entre métrica, indicador e KPI, eu vou utilizar como base este dashboard de produção, que já tem vídeo aqui no canal explicando como que constrói ele do zero. Se você não fez ainda, é bem legal, tá? Eu vou deixar o vídeo na descrição deste vídeo aqui, beleza? Então bora lá. A forma mais simples de você entender a diferença entre métrica, indicador e KPI é colocando esses termos dentro de uma hierarquia. Então, pensando como se fosse uma hierarquia, a métrica está na base da hierarquia, os indicadores estão no meio da hierarquia e no topo da hierarquia estão os KPIs. E para você começar a entender o que que é uma métrica, basicamente, são valores que, quando eles estão sozinhos, eles não representam nada. Então, quando você está construindo o seu dashboard, o que mais tem dentro dele são métricas, e para você transformar ele em indicadores, você precisa fazer um comparativo. Então, analisando este dashboard aqui, que eu estou fazendo um filtro de 2 anos, se eu pegar qualquer valor individual disso aqui, eu posso chamar de métrica. Então vamos pegar isso aqui de produção, por exemplo. Ó. Em 2 anos foi produzido 35 milhões de quilos. Este valor sozinho ele não representa nada. Então, se você chegar com uma pessoa e falar, em 2 anos foi produzido 35 milhões de quilos. Para a pessoa isso não significa nada porque você não está comparando esse valor com outro valor. Então, quando eu adiciono, por exemplo, a minha meta, ó, que foi 36 milhões de quilos, estou fazendo um arredondamento aqui, obviamente, né? Eu cheguei numa meta atingida de 96,3. Isso aqui já é um indicador, porque ele representa alguma coisa para mim. Quer dizer que eu produzi, em relação à minha meta, 96,3%. Então, a diferença básica tá, entre métrica e indicador, quer dizer que métrica sozinha ela não significa nada, e indicador ele vai significar alguma coisa para você. Em forma visual, tá? Que são esses caras aqui de baixo, que são os gráficos que você acaba fazendo no dia a dia, é até mais simples de entender. Se eu pegar, por exemplo, este gráfico aqui de velocímetro só da parte de qualidade, se eu pegar só esse valor de dentro aqui, ó, 96,8%, quer dizer que 96,8% das minhas peças, tá, tiveram a qualidade aprovada. Só que esse 96,8 também não representa nada, que depende do setor que você tá. Ele vai começar a representar alguma coisa quando eu adiciono uma meta aqui, ó. Então, ó, 97%. Então está muito próximo da minha meta. Então, isso aqui já é bom, beleza? Então é assim que você tem que avaliar a diferença entre métrica e indicador. Então, repetindo, tá? Métricas são valores que sozinhos eles não representam nada. Então, se eu pegar esse 96,3 sozinho, ele não representa nada. E a hora que eu adiciono este valor de 95% aqui, que é a minha meta, aí ele começa a significar alguma coisa. Por isso que a gente começa a chamar de indicadores. Isso aqui vale para gráfico, isso aqui vale para valores unitários, igual isso aqui, ó, meta atingida 96,3. Para facilitar mais o entendimento de vocês, vamos pensar naquela pessoa que vende, por exemplo, bolo de pote. Vamos supor que ela vende o bolo de pote por R$ 20 e ela gasta R$ 10 para produzir o bolo de pote, tá? Entre gás, mão de obra, o pote, farinha e por aí vai, tá? Ela gastou R$ 10 para produzir e vendeu por 20. Este R$ 20, tá? Que é o faturamento e tem os R$ 10 que é despesa, esses valores sozinhos, eles são métricas, tá? Porque eles não representam nada. Mas agora, quando eu calculo a margem de lucro, que basicamente é o quê, né? É quanto que sobrou de lucro para mim dos R$ 20 que foi o valor que eu vendi, que no caso foram R$ 10. Se você fizer o cálculo da margem de lucro, tá? Ou vai dar R$ 10 ou vai dar 50%, tá? Que é metade do valor do que eu vendi é lucro. Este 50% ou esses R$ 10, que é a margem de lucro, ele já é um indicador, porque ele representa para mim que eu estou ganhando 50% em cima da minha venda. Beleza? Vocês conseguiram entender tranquilamente essa parte aqui? Então vamos lá. Para finalizar o vídeo, eu vou mostrar para vocês o que que é um KPI. Que basicamente ele é um indicador, só que com uma importância maior. Então, tudo que eu expliquei para vocês sobre indicadores até agora vale para o KPI, mas para um indicador ser chamado de KPI, a empresa tem que dar uma importância maior para aquele indicador, ou o setor da empresa tem que dar uma importância maior.
Então vamos pensar assim, dentro da empresa, tá, que eu estou analisando essa produção aqui, eu tenho um setor de qualidade, beleza? O que que mais importa para a qualidade é meu indicador de qualidade. Então, este indicador de qualidade, para o setor de qualidade, ele vai ser um KPI, porque é o dado que eles vão avaliar com mais importância. E não só avaliar com mais importância, eles têm que ter um plano de ação por trás para eles cumprirem a meta deles, que no caso aqui é 97%, para chegar no nível mínimo de 97% de qualidade. Então não adianta simplesmente o setor falar isso daqui é meu KPI, sem ter um plano de ação bem estruturado ali que faça eles chegarem naquela meta. Mas, neste caso aqui, eu estou falando de um dashboard de produção, né? Então, uma coisa importante que é bom vocês tirarem daqui é que nem todo indicador vai ser um KPI para mais de um setor. Então, por exemplo, o indicador de qualidade, ele também é um KPI aqui para o meu setor de produção, que é este dashboard de produção. Mas esse indicador aqui de meta atingida em relação à produção, ele não é um KPI lá para o setor de qualidade. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso aí, porque determinado indicador pode ser o KPI para um setor, mas não necessariamente ele vai ser para o outro. Beleza? Espero que vocês tenham entendido o assunto que eu tratei neste vídeo aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Que eu vou ajudar vocês. E só reforçando o que eu comentei lá no começo do vídeo, se vocês trabalham em alguma área específica, deixa a área que vocês trabalham aqui nos comentários que eu vou começar a criar indicadores da área de vocês aqui durante os próximos vídeos. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, tá? E se você quiser me ajudar ainda mais, deixa um comentário aqui para engajar esse vídeo, beleza? Valeu, fui!